Bom dia, meus amigos, paz nesse coração lindo, pedindo ao Divino Mestre que nos abençoe hoje e sempre, que Ele nos dê sabedoria para entendermos as Suas palavras e aplicá-las em nossas vidas. Ajuda-me, Pai, a explicar a Sua palavra corretamente. Amém. Hoje nós vamos comparar apenas dois apóstolos que são Mateus e Lucas. Lembrando a vocês que essa comparação é cronológica, quando cronologicamente os apóstolos estão falando da mesma coisa naquele mesmo tempo. É isso que eu estou comparando aqui. E para que serve essa comparação? Essa comparação é muito importante no nosso estudo, para a gente descobrir mais detalhes sobre a palavra. Muitas vezes um apóstolo vai dizer o seu ponto de vista, mas o outro vai colocar mais detalhes, e daí a nossa compreensão fica mais rica, baseada na palavra e não naquilo que a gente supõe. E o título que eu escolhi para hoje é Todas as curas de Jesus foram realizadas pela fé? O que é que vocês pensam sobre isso? Eu quero que vocês tentem formar uma ideia na cabecinha de vocês até que eu responda isso. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos façam isto, eles fazem. Mateus 8, versículo 9. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos façam isto, eles fazem. Lucas 7, versículo 8. Para começar, tanto a fala de Mateus quanto Lucas estão batendo 100%. É a fala do centurião, ele explicando a Jesus sobre o seu poder. Ele era um homem poderoso ali. Ele diz que a sua palavra, o seu comando para qualquer um deles seria uma ordem executada e feita. Mas ele entendia também que, apesar dele ser um homem poderoso, ele não tinha a capacidade de curar esse servo que ele tanto estimava. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Mateus 8, versículo 10. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Lucas 7, versículo 9. E Jesus, admirado, vai dizer que ele nunca viu nenhum homem com tamanha fé em toda Israel. Veja que fé que esse centurião tinha. E será que os apóstolos não tinham uma fé tão grande quanto a do centurião? Nós vamos ver que os apóstolos estavam a caminho, mas eles ainda não tinham essa fé. E por que é que eu estou dizendo isso? Nós vamos ver que houve um caso em que houve uma tempestade muito grande, vocês conhecem esse caso, e o barco dos apóstolos estava prestes a naufragar. Eles acordaram Jesus e Jesus imediatamente repreendeu o vento e a tempestade acalmou, o mar acalmou e todos foram salvos. E daí não são minhas palavras, mas os próprios apóstolos falando entre si: mas quem é esse homem
que tem poder sobre os ventos e sobre o mar? Nós vimos que o centurião reconhecia o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, mas os apóstolos estavam caminhando para isso. Eles não tinham ainda total conhecimento das Escrituras, eles não tinham total confiança de que Jesus Cristo, ele tinha a capacidade de fazer coisas que nenhum ser humano nunca tinha feito. E uma dessas coisas foi essa que Jesus acabou de realizar esse milagre para eles. Lendo para vocês Mateus 8, 26 e 27. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mateus 8, versículo 11. E muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, versículo 12. Naquela época, os gentios, eles participavam da sinagoga em uma ala totalmente diferente da ala dos judeus. E se um gentio passasse para a ala dos judeus, eles seriam mortos. Para vocês verem a natureza da animosidade entre esses povos dentro do próprio templo. E também os judeus nunca visitariam os gentios e os gentios não visitariam os judeus. Por quê? Porque os judeus acreditavam que apenas eles tinham acesso à salvação. Aí Jesus vai falar, mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora. E ele vai citar Abraão, Isaque e Jacó. O que significa isso? É a descendência abraânica. Para todos da descendência abraânica, o reino de Deus está preparado para recebê-los. Mas veja que os judeus, por exemplo, eles não tinham como serem salvos, porque estavam rejeitando nosso Senhor Jesus Cristo, não é? A gente só é salvo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito na Bíblia. Apesar do reino estar preparado, a gente tem que entrar lá através de nosso Senhor Jesus Cristo e por merecimento. O nosso nome tem que estar lá no livro da vida, não é a gente simplesmente entrar ou achar que a gente vai entrar, não. A nossa vida tem que ser um trabalho constante para a gente estar sempre limpo espiritualmente falando, porque a gente não sabe a hora em que a gente vai partir dessa terra para o Pai. Então a gente tem que ter a nossa contabilidade, vamos assim dizer, em dias, sem débitos, sem culpas, sem ódio, sem rancor, perdoando a todos, arrependendo dos nossos pecados e principalmente aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador. Agora, não se pode aceitar Jesus Cristo quando a gente continua pecando. Jesus Cristo é um ser puro, de pureza, e Ele quer que nós sejamos puros. Então, nós temos que transformar a nossa vida, temos que
trabalhar para isso. Esse é um trabalho árduo, porque nós vivemos num mundo muito atrativo, satanicamente falando, e a gente corre o risco de a qualquer momento cair ladeira abaixo. Mas por isso que eu estou falando que é um trabalho constante. A gente tem que orar e vigiar. A gente tem que se afastar de tudo que é mal. A gente tem que se arrepender, não pecar, gente. Isso é essencial para a gente entrar no reino de Deus. Os rabinos sempre achavam e pregavam que eles iriam ser salvos. O que eles não entenderam é que sem Jesus Cristo eles não seriam de maneira nenhuma salvos. Todos nós podemos dizer aquilo que nós queremos dizer. A gente vê muitas religiões totalmente erradas, mas eles se veem numa santidade muito grande, divina e maravilhosa. O julgamento pertence a Deus, mas a gente vê claramente, está nas redes sociais, nas notícias, os atos de certas religiões. A gente está estudando Atos dos Apóstolos. Nesses atos a gente vê o que é que eles fizeram para atingir a santificação. Agora, os atos da igreja de hoje, a gente pode sim analisar que é para a gente não seguir certas coisas. A gente vê na notícia dessas igrejas de que elas estão satânicas e pregando que são de Deus. Então, muito cuidado, minha gente, orar e vigiar. E o vigiar faz parte da gente estar informado sobre aquilo que está acontecendo dentro da nossa própria igreja. Onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é apenas uma expressão que aqueles que serão rejeitados, que não vão entrar no reino de Deus, serão jogados no inferno. E essa é a descrição da agonia que as pessoas que estão lá sentirão. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Mateus 8, versículo 13. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Lucas 7, versículo 10. Mateus está dizendo que quando Jesus mandou o centurião de volta, ele chegou lá, o servo estava curado. E já Lucas vai dizer que quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o servo em perfeita saúde. É importante a gente observar nesse caso que não foi dito se o servo tinha fé ou não. Esse servo foi curado através da fé do centurião. Mas aí eu perguntei para vocês no começo, será que todos os milagres de Jesus Cristo foram realizados pela fé? O que é que vocês acham? Não, nem todos os milagres de Jesus Cristo foram realizados pela fé. A maioria deles sim, mas nem todos. E eu vou citar um exemplo. Quando vieram para prender Jesus, um dos apóstolos desembainhou a sua espada e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. E o que é que Jesus fez? Jesus repreendeu esse apóstolo e realizou a cura na orelha desse servo. Então veja que aí não estava inclusa a fé nem do apóstolo e nem do servo. Mas Jesus realizou essa cura através do seu amor e justiça. Então é importante a gente não generalizar que a cura só é realizada através da fé, não.
a gente pode receber a graça da cura por outros motivos. Muito obrigada pela sua participação. O seu tempo eu sei que é muito valioso. Eu oro por você, eu oro que Jesus Cristo acrescente muita sabedoria na sua vida, que te abençoe e que te recompense por todo esse seu esforço para aprender a sua palavra. Vamos pedir ao Pai que acrescente também saúde, felicidades, contentamento no nosso coração, que Ele nos prospere cada vez mais, para que não falte alimento em nossas mesas, para que não faltem trabalho, para que não faltem dinheiro para pagar os nossos compromissos. Muito obrigada, nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Amém. Muito obrigada a todos vocês e um dia abençoado na graça do Pai. Amém.